lá para o início da norma. Tem dois elementos que são muito importantes que eu gostaria de reforçar agora nesse momento. Primeiro, a norma ela fala de abordagem de processo. Abordagem de processo. E eu vou, então, ler o que a norma coloca para nós como sendo a abordagem de processo. Essa abordagem de processo já é um elemento que vem desde, se eu não me engano, a norma, a versão de 2002. Porque a norma, a ISO, ela começou em 1980, primeira versão, ela era muito estanque, eram 20 requisitos, cada requisito tratava de um assunto e exigia que a gente fizesse um procedimento para padronizar aquele assunto. Por exemplo, recursos humanos, tinha lá um item. Em 2002, a norma mudou para a questão que hoje a gente chama de abordagem de processo ou ciclo PDCA. Eu vou ler então aqui para vocês, acho que isso já é de conhecimento de vocês, mas é importante reforçar isso. Bem? Bom, a norma fala o seguinte, a presente versão de SIAC, e da ISO também, né, execução de obras, ela adota a abordagem de processo para o desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade da empresa construtora. Esta abordagem de processo visa, antes de tudo, o aumento da satisfação dos clientes no que diz respeito ao atendimento de suas exigências. Um dos pontos marcantes da abordagem de processo é da implementação do ciclo de Deming, o americano que levou essa teoria lá para a construção do Japão, né? Ou da metodologia conhecida como PDCA, e do inglês vem o Plan, Do, Check e Act. Traduzindo, planejar significa prever as atividades e processos necessários para o atendimento das necessidades dos clientes e que transformam elementos de entrada, o input, em elemento de saída, né? Que é o tal output. Né? Que a norma quer dizer o seguinte, tudo que eu for fazer dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da gestão, eu preciso de planejar. Eu sigo PDCA, eu preciso então planejar. E planejar é essencialmente determinar duas coisas. A norma não fala, mas a gente já consegue perceber isso. Primeiro, eu preciso determinar a meta. Tá? A meta ela é um objetivo, que é onde eu quero chegar, vinculada a um prazo. Então, a meta ela é a composição do objetivo mais um prazo. Onde eu quero chegar e quando. E o segundo elemento do planejamento é a determinação. Então, ao planejar, basicamente eu preciso determinar qual é a meta daquele processo ou daquela obra, enfim, da atividade, e qual é o método que eu vou aplicar para obter mais eficiente aquela meta que eu planejei. Tá? Aí, o método nosso é o famoso método científico, que a gente falou lá no começo. Né? Então, o que a gente aprende na universidade, na faculdade, no IFP, é os elementos que compõem esse método científico e como aplicar esse método científico na resolução de problemas. Tá? E aí, se vocês quiserem filosofar um pouco sobre isso, né, eu indico uma leitura, que é o René Descartes, né? Eu sou muito fã dele. Ele tem um livro, tem uma publicação chamada O Discurso. E o Discurso do Método foi escrito em 1648, por aí, e o Descartes ele é o pioneiro em descrever como o método científico deve operar. E todos nós conhecemos lá o plano cartesiano, né? o X, Y, né? Aqui, e vem dessa ideia do Descartes, né? Que eu preciso de ter... o problema ele é complexo, mas eu preciso, então, de escolher variáveis que são controláveis e que representam os elementos essenciais do problema. Por exemplo, eu quero lá estudar a velocidade, né, do carro. Não preciso saber qual é a marca, não preciso saber a cor, não preciso saber nada disso. Basta trabalhar aquelas três variáveis, né, que tem lá na nossa fórmula, né,
a velocidade, o deslocamento e o tempo. Então, eu descrevo o movimento desse carro se eu tiver esses três elementos analisados de forma conjunta. Se for um movimento acelerado, então eu preciso ter lá o indicador lá da aceleração. Vocês estão entendendo aqui a ideia, né? Então, o Descartes filosofou sobre isso. E eu acho interessante que a gente resgate um pouco disso para a gente entender esse método, o método científico, como que ele opera. Tá? Bom, segundo vem executar, que é fazer. E ao fazer, eu preciso, então, treinar as pessoas. O primeiro elemento do momento executar é treinar e educar as pessoas. Não é só treinar e educar. Por quê? Porque as pessoas da minha equipe precisam saber qual é a meta que eu estou estabelecendo para ela, que eu estou estabelecendo para a equipe. Preciso saber qual método que nós estamos utilizando para atingir aquele objetivo, aquelas metas. Bem? Bom, o terceiro elemento é o controle, a inspeção. Então, eu preciso de fazer uma relação entre o resultado obtido e o que eu planejei. Em geral, vai ter uma diferença, né? O gap, né? Eu nunca consigo obter o resultado exatamente que eu planejei. Então, essa diferença é que para nós é o tal problema. Tá? Então, só existe problema, né? Vou brincando aqui um pouco, se existe planejamento. Tá? Se não existe planejamento, eu, engenheiro, eu estou lá trabalhando como um bombeiro, apagando incêndio o tempo todo. E eu gasto esforço enorme, e no final do dia eu vejo o que eu fiz. Eu resolvi, apaguei um monte de incêndio. Mas será que eu resolvi o problema? Claro que eu não resolvi. Porque eu não apliquei o método de como resolver o problema. E se a gente tiver ainda tempo hoje, a gente vai falar um pouco sobre como que a norma ISO e o SIAC nos ajudam a resolver problemas. E posso falar para vocês, faculdade nenhuma, curso nenhum, ensina a resolver problema. E nós trabalhamos, porque existem... O áudio está baixo? Deixa eu chegar aqui mais próximo. Bom, repetindo. Resolver problema é o que eu vou fazer como profissional, em qualquer situação. Eu, como consultor, eu sou contratado porque o empresário tem problema, que ele não consegue resolver sozinho e não consegue resolver com a equipe dele. Então, ele procura um especialista. E ele está me contratando porque ele... ou alguém disse para ele que eu sei resolver o problema dele. E ele só me contrata se realmente eu mostrar que estou resolvendo o problema dele. E qualquer profissional, em qualquer área do conhecimento, de atuação, só vai ter espaço no mercado de trabalho se ele tiver as competências necessárias para resolver os problemas dos clientes potenciais do cliente que contratou ele. Certo? Melhorou o áudio? Alguma dúvida em relação a esse tema aí do ciclo PDCA e da resolução de problemas? Olha, eu estava lembrando aqui, quando começou a disciplina, eu coloquei 2 atividades para eles, que eles ficaram bem, assim, inquietos. Perguntando, o que isso tem a ver com a disciplina? É aquele exercício, acho que você conhece, do avião que cai, e aí a gente tem os itens que tem que enumerar por ordem de importância, né? Coloquei aquele exercício e coloquei uma obra, que é uma obra assim, espetacular, que é aquela do viaduto de Millau, lá na França, que foi a ponte, né, mais, digamos assim, mais importante. Durante quase 10 anos, ela era uma referência na construção de ponte, para mostrar a quantidade de dificuldades que eles tiveram para resolver, e eles ainda conseguiram entregar a obra antes do prazo, com precisão milimétrica, para dar o quilate do que é realmente um produto de excelência, né?
E aí faz o link com o exercício do avião, é só aquela questão, ter o objetivo e traçar um planejamento coerente com esse objetivo. Porque geralmente a gente, primeiro, como você fala, não planeja nem a própria vida profissional. Ou seja, você não sabe para onde você vai, não sabe o que procura, não sabe o que quer, como é que você vai ter um método para chegar, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso é a base de qualquer processo de gerenciamento, de qualquer processo de gestão. Isso que você está falando, tudo muito legal, muito bom. Okay. Bacana. Continuando, então, o último elemento do ciclo PDCA é o elemento ação, que hoje não se fala mais em ação, fala-se em aprendizado. Né? Eu preciso, então, de aprender também com os erros. Né? Vocês viram que a norma ela bate nisso. Né? Uma das fontes de conhecimento são as falhas. Né? E eu preciso fazer com que o erro não se repita. A gente vai ver lá no requisito 10, melhoria, que a norma persegue esse objetivo. Né? Até a versão anterior, a norma de ação. A ação preventiva e a ação corretiva. Né? Então, a ação preventiva ela era mal entendida porque era uma ação que eu deveria tomar para prevenir um erro que ainda não aconteceu. Quer dizer, eu tinha um problema potencial que ainda não havia se manifestado e eu precisava de agir para que ele não acontecesse. Né? Então, as pessoas que trabalham com isso e contribuem para a evolução da norma disseram assim, gente, vamos acabar com essa ideia de ação preventiva e vamos criar agora um outro conceito, ou aplicar na norma um outro conceito, que é o conceito de mentalidade de risco, que é esse que eu vou apresentar para vocês agora. Depois a gente volta a falar um pouco sobre a questão da ação corretiva, né? Bom, então, a mentalidade de risco ela é uma novidade e veio num momento muito adequado, que é o momento que a gente vive hoje. Nos últimos 4 ou 5 anos, né? A gente vive aí uma situação de grandes mudanças, de problemas econômicos e, enfim, no texto lá do Maílson da Nóbrega, ele traz essa discussão, né? Quer dizer, um dos elementos fundamentais da nossa crise econômica é exatamente o problema da produtividade. Ele coloca uns números, né, que eu copiei aqui, quem não leu o artigo, eu recomendo que leia, ele é bem pequeno e bem objetivo, né? Os 2 artigos. Ele coloca o seguinte dado, olha, nós tivemos um crescimento da nossa produtividade no período de 1950 a 1980 de 4,2% anualmente. Então, esse período de 50 a 80, o Brasil ele experimentou um crescimento da produtividade espetacular, comparável com países primeiro mundo, etc. Mas, de 1980 até 2010, que é o número que ele apresenta, o nosso crescimento de produtividade foi de 0,6% anualmente. Tá? Então, a produtividade do trabalho, ela hoje, para nós, é o grande gargalo na nossa economia e, em especial, no nosso canteiro de obra. Então, está colocado para vocês que estão saindo da universidade agora e entrando nesse mercado, enfrentar esse desafio de criar condições para que o ambiente de trabalho gere inovação, e a produtividade, ela também só vem com a educação, com a capacitação da mão de obra, né? E o Maílson da Nóbrega coloca isso lá muito claro. Inclusive, ele faz uma relação entre produtividade e eficiência. Daqui a pouco a gente vai ler lá na norma ISO 9000 o conceito de eficácia e de eficiência. Porque isso, eficiência, é o que a gente espera dos nossos ambientes de trabalho.